Fala galera que acompanha o nosso canal Nação Virtual. Meu nome é Daniel e a gente vai falar aqui hoje de um assunto muito interessante que é relacionado à função PROC-V. Se você ainda não conhece a função PROC-V ou até mesmo já ouviu falar da função PROC-V e quer aprender um pouco mais, então fica nesse vídeo que a gente vai trazer hoje todas as informações relacionadas a ela. A gente já está aqui na tela do computador e nós trouxemos aqui três exemplos práticos de três áreas dentro das empresas, que poderiam utilizar informações que estão aqui dentro da nossa base de dados para poder atender alguma demanda. As áreas que nós trouxemos aqui foi a área do financeiro, a área comercial e a área de logística. Cada uma tem as suas necessidades específicas para poder buscar as informações e atender ali uma rotina do dia a dia. Maravilha? A área financeira ela quer saber qual é o valor unitário e o total da venda dessas vendas aqui. A área comercial quer saber qual é o SKU do produto, qual é a descrição. Já a área de logística quer saber qual é a cidade, qual é o F desses produtos. Cada uma quer saber uma informação em específico que está na nossa base de dados. Maravilha? A gente poderia vir aqui e buscar cada uma dessas informações de maneira manual, ou seja, lá dentro da base de dados, pegar qual é o valor unitário da venda 1, enfim. Só que daria um trabalho muito grande fazer isso aqui. Considere também que isso é um trabalho diário, ou seja, todo dia eu tenho que fazer esse tipo de situação. Seria algo muito trabalhoso e algo muito demorado também para poder estar executando algo nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a nossa função PROC-V justamente para poder resolver esse problema e tornar esse trabalho ainda mais dinâmico. Maravilha? Vamos executar aqui então, primeiro para a área financeira, depois a gente replica aqui para as outras áreas. Sempre que a gente inicia uma fórmula dentro do Excel, a gente sempre vai iniciar com um igual. E vamos chamar aqui a função igual proc, vou selecionar aqui o PROC-V e dou um tab para ele poder chamar essa função e a gente ver aqui qual é a sintaxe dessa fórmula, ou seja, qual é a estrutura dessa fórmula para que no final ela gere o resultado que a gente deseja. Nesse caso aqui, a gente precisa informar o valor procurado, qual é a nossa matriz tabela, qual é o número do índice e qual também é qual é o fechamento da fórmula, ou seja, se a gente quer uma procura exata ou se a gente quer uma procura aproximada nesse procurar intervalo. Show? Quando a gente vê aqui uma informação entre colchetes dentro do Excel, significa que ela é opcional dentro da fórmula. Ou seja, a gente pode sinalizar isso aqui ou não. Normalmente a gente sinaliza isso dentro do Excel para ele poder fazer uma procura exata para a gente. Ou, se for o caso, fazer uma procura aproximada. A gente vai entender um pouco mais para frente o que é uma procura exata e o que é uma procura aproximada. O que é o valor procurado? O valor procurado nada mais é do que a nossa referência que vai ser usada para encontrar na nossa base de dados. Por exemplo, os nossos valores procurados serão os números das vendas. Eles vão direcionar a nossa busca dentro da base de dados para poder encontrar o valor unitário da venda 1, o valor total da venda 1. O valor unitário da venda 5, da venda 12, da venda 13 e por aí em diante. Ou seja, a partir dele eu vou conseguir encontrar essas informações. Um ponto interessante aqui em relação à nossa referência, ao nosso valor procurado, é que ele não se repete dentro da nossa base de dados. Ele identifica as colunas de maneira diferente, ou seja, lá na minha base de dados, eu não vou ter mais de um número 1 que se referencia, por exemplo, a duas vendas. Não, a venda 1 é a venda 1, não existe outra venda 1, certo? Na minha base de dados. Então, é um ponto importante a gente saber identificar na nossa base de dados qual é a referência que a gente vai utilizar, atendendo esse requisito de que ela tem que ser algo único. Um exemplo de outra coisa que é única, não existe duplicação, CPF, não existe outra pessoa com o mesmo CPF que o seu. Então, você pode utilizar ele também como uma referência. Talvez um SKU de produto, aí tem que analisar muito o contexto, entendeu? Se eu tenho o SKU do produto, que é o código do produto dentro do meu sistema, ele pode ser usado como uma referência, desde que ele seja valores únicos dentro de uma tabela. Então, a gente sempre tem em mente que a referência é algo único dentro da tabela, como se fosse um índice dentro da tabela, e a partir dele eu consigo buscar outras informações sem ter que depender de uma outra referência para poder encontrar aquele valor que eu quero. No caso aqui, o valor unitário e o total da venda. Show de bola? Se restou alguma dúvida em relação a isso, pode comentar aqui embaixo que a gente vai trazer em um outro vídeo esse compilado de dúvidas aí relacionado à questão do valor procurado. Então eu seleciono aqui
o número da venda, que é justamente a minha referência. Show de bola? Quando eu vou separar uma fórmula dentro de um valor, vou passar para uma outra sintaxe dentro do Excel, eu sempre uso um ponto e vírgula para poder seguir para a minha próxima condição. A próxima condição que eu tenho aqui é o quê? É a matriz tabela. O que é a matriz tabela? A matriz tabela é justamente a minha base de dados, ou seja, aonde que está esse valor procurado que você quer, ou seja, aonde que estão essas informações que eu vou encontrar, por exemplo, valor unitário, que eu vou encontrar o valor total da venda. Aonde que está isso? Está justamente aqui na minha base de dados. No seu caso, aí também vai estar em uma base de dados. Show? O que eu faço aqui agora? Eu preciso me atentar para a seguinte situação, eu tenho que fazer a seleção da minha base de dados. Sempre que eu vou selecionar a minha matriz tabela, eu inicio sempre pela coluna da minha referência. Show de bola? Então eu inicio aqui pelo número da venda, que é a mesma coisa que eu tenho lá que eu estou procurando, ou seja, eu estou procurando a partir do número da venda. Então eu utilizo ele como base, é a minha coluna número 1, certo? Número 1. Lembre-se, coluna número 1. Isso aqui vai ser importante no nosso próximo passo, a gente saber a ordem das colunas, e não a coluna A, não é a coluna A, é a coluna número 1. Eu começo a numerar as colunas por número e não mais sigo elas por letra quando eu estou tratando isso dentro do Excel. Maravilha? Eu quero buscar o quê? Eu quero buscar aqui o meu valor unitário. Então aqui na minha base de dados eu selecionei o número da venda e vou andando na minha base de dados com o Shift e a setinha para o lado. E sempre vou observando aqui embaixo, tá vendo esse 1L e 4C? O 1L quer dizer uma linha, o 4C quer dizer 4 colunas, então eu estou na quarta coluna. Você fala, pô, você andou 3 colunas, como que você está na quarta? É porque a primeira coluna, ela conta também, ela é a coluna que eu conto a partir dela, então é a coluna número 1, lembra? A outra é a coluna número 2, 3, 4 e por aí eu vou. Vou seguindo até a coluna que eu quero, que é a coluna de valor unitário. Quando eu olho o valor aqui do lado, o número aqui já mudou para 12C, ou seja, eu sei que essa coluna é a coluna número 12. Show? Se não estiver aparecendo para você essa questão aqui do número da coluna, basta contar e avançando e contando para você poder saber em que coluna que você está. Você aperta agora Ctrl Shift seta para baixo, eu poderia fazer a seleção até aqui, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Shift seta para o lado e vou selecionar logo toda a minha base de dados, porque eu já sei qual é o número da minha coluna. Então se eu der um ponto e vírgula aqui, é justamente isso que eu vou sinalizar dentro da fórmula agora, ou seja, o número índice da coluna. Nada mais é do que o número da coluna que eu quero trazer lá no retorno da fórmula do Excel. Então eu venho aqui e coloco 12. Show? Vou para a minha última condição, que ela é até opcional, onde eu vou dizer para o Excel se a minha procura ela é exata ou se ela é aproximada. Para uma procura exata, eu digito 0. O que significa uma procura exata? Uma procura exata é quando a fórmula ela procura exatamente a venda número 1, por exemplo, dentro da base de dados. Se ela não encontrar a venda número 1 dentro da base de dados, ela vai retornar um erro. Agora, se ela encontrar, ela vai retornar o valor da coluna que eu sinalizei para ela poder buscar. Se eu coloco uma procura aproximada, independente se ela encontra ou ela não encontra a venda número 1 dentro da base de dados, o Excel vai retornar um valor para satisfazer aquela necessidade, porque ele já não tem mais o compromisso de buscar exatamente a venda número 1 dentro da minha base de dados. Então, essa é a diferença entre uma procura exata e uma procura aproximada. A procura exata eu sinalizo sempre com o número 0 e a procura aproximada eu sinalizo ela sempre com o número 1. Na maioria das vezes a gente vai usar o 0 para poder buscar e fazer uma procura exata dentro da base de dados. Finalizei a fórmula, fecho e dou Enter. Olha lá, ele não conseguiu encontrar aqui para mim ainda o valor. Por que ele não encontrou? Se você observar aqui em cima, inclusive é um erro que pode dar dentro da nossa busca, não só do PROC-V, mas de outras funções dentro do Excel. Você sempre observa aqui em cima qual é o formato da célula, ou seja, que formato que essa célula está. Está vendo que ele está marcando como texto? Então, fórmulas elas não funcionam quando a nossa célula está marcada como texto. Ela tem que estar marcada aqui, por exemplo, geral ou número. São as duas formas que eu gosto de marcar. Geral é sem um formato específico, pode ser texto ou pode ser tanto número, e número já é bem sugestivo, né? Tem que ser um número. Eu marco como geral, volto aqui na parte de cima, clico e dou um Enter para ele reprocessar a fórmula. Veja bem, ele reprocessou a nossa fórmula e, inclusive, uma das vendas aqui embaixo, ele foi lá e achou
um ND, ou seja, ele não achou o valor, ele deu erro na busca dessa fórmula aqui embaixo. Os outros, ele acabou encontrando o valor. Vou selecionar essas duas colunas aqui e já marcar isso aqui como contábil, para ele trazer isso aqui como valor monetário. Show? Então ele não encontrou a venda 25 na nossa base de dados. Se eu vir aqui e procurar a venda número 25, ó, vamos ver se a gente acha a venda número 25 na base de dados. Maior para o menor, vou lá embaixo, ó, realmente não tem, pula do 24 para o 26. Então, ele não encontrou essa nossa venda dentro da base de dados. Por quê? Porque eu sinalizei que eu quero uma procura exata. Ou seja, eu quero que ele busque exatamente aquele valor dentro da nossa base de dados. Se eu vir aqui e colocar, por exemplo, o número 1, ó, se eu vir aqui em cima e trocar o número 1, ele vai buscar. Tá vendo? Ele não tem mais o compromisso. A venda número 25 a gente viu que ela não existe na base de dados, mas ele retornou um valor aqui que é o número 60. Ele busca isso aleatoriamente, do valor às vezes está mais perto daquela referência que a gente está buscando e retorna um valor ali. Por isso que sempre a gente usa aqui como 0 para a gente ter uma procura exatamente assim como eu faria caso eu estivesse buscando isso manualmente lá dentro da minha base de dados. Mas, professor Daniel, isso aqui está ficando feio, fica esse ND aqui, tem como corrigir isso aqui? Tem como melhorar? Tem sim. A gente pode fazer da seguinte forma, eu venho aqui em cima, no início da fórmula aqui, ó, entre o igual e o PROC-V e clico até ele aparecer o cursor aqui entre essas duas situações. Eu venho aqui e digito assim, ó, se, digito outro E, ele vai aparecer para a gente a função se erro. O que é a função se erro? A função se erro, ela retorna se a expressão for um erro e caso contrário, ela vai retornar uma expressão, ou seja, um valor personalizado para aquele erro que foi retornado dentro da situação. Dou um tab para ele poder puxar a função. Ele está falando o seguinte, ó, se isso aqui tudo, que no caso aqui na sintaxe a gente está olhando é o valor, ou seja, se isso aqui tudo, se esse valor aqui ele der erro, aí eu dou um ponto e vírgula para ele poder ir para a próxima situação. Se der erro, o valor do erro eu posso dizer qualquer coisa. Por exemplo, se eu colocar um texto aqui, ó, não encontrado. Então vem aqui, ó, não. Tá difícil aqui. Não. 2 horas depois. Encontrado. Certo? Fecho com essa aspas aqui. Toda vez que eu vou sinalizar um texto dentro do Excel, eu coloco ele entre aspas. Ou seja, eu sinalizo esse texto dentro do Excel como aspas dentro da fórmula, para que ele entenda que aquilo de fato é um texto. Se eu não colocar isso entre aspas, ele não vai entender aquilo ali como texto e vai continuar dando erro. A gente vai piorar ainda mais a nossa fórmula com o erro, certo? Show de bola! Fiz isso aqui, é só eu vir aqui, fechar o parênteses e dar Enter. Veja só, ele já trocou aqui embaixo para a gente para não encontrado, ou seja, ele não encontrou valor unitário para a nossa venda número 25. Mas se eu quisesse retornar um número, por exemplo, 0, eu quero que ele retorne 0. Aí eu não uso aspas. Número, eu não uso aspas, eu digito exatamente o número dentro da fórmula. Olha, se eu der Enter aqui, ó, ele retornou como 0. Como está formatado como contábil, ele traz esse RS traço aqui, mas é um 0 que está aparecendo ali dentro da fórmula. Show de bola? Lá atrás eu fiz a seleção da nossa base de dados como um todo. Eu poderia, porque eu sempre recomendo você vir aqui e reexecutar a fórmula para poder buscar os valores dentro do Excel. Mas caso depois você já esteja habituado com a fórmula, já esteja realizando as procuras ali de forma adequada, você poderia vir aqui, copiar essas informações, você dá um ESC, ó. Quando você clica aqui para poder selecionar, ele abre a edição. Você dá um Ctrl C, dá um ESC para ele poder sair do modo de edição, dá 2 cliques rápidos dentro da célula, cola e você vai sinalizar para ele aqui, em vez do 12, você vai sinalizar qual é o número da coluna valor total da venda. Se a gente vir aqui na nossa base de dados aqui para poder dar uma conferida e saber qual é o número, o valor total da venda ele está aqui na coluna N. Eu já sei que essa daqui é a coluna 12, então essa daqui é a 13, essa daqui é a 14. Então eu venho aqui e troco o 12 pelo 14. Olha lá, ele já buscou para a gente o valor. Mas aí eu recomendo você refazer a fórmula. Eu só estou colocando ela aqui para a gente poder não perder muito tempo nesse vídeo, mas eu recomendo você refazer a fórmula, até mesmo para você fixar o conteúdo que aqui está sendo ministrado. Show de bola? Para as próximas aqui eu já vou fazer um pouco mais rápido. Creio que você já pegou aí um pouco da lógica da fórmula, né? E a gente vai agora para o setor comercial. O setor comercial ele quer procurar lá na nossa base de dados qual é o SKU do produto. Mesma coisa, igual PROC-V
V, seleciono a minha referência, que a gente já aprendeu o que é, venho aqui na minha base de dados e vou lá procurar o SKU do produto. Ó. Começo do meu número da venda e vou andando, ó. Vou andando, cheguei no SKU do produto. Olho aqui para ver qual é o número 9, Ctrl Shift seta para baixo, posso parar aqui também, não preciso selecionar as outras, se quiser você pode selecionar até o final. Show, ponto e vírgula 9, ponto e vírgula 0, fechou, deu Enter. Olha lá, ele deu o mesmo erro da outra situação, certo? Então eu venho aqui, troco para número, clico aqui dentro, dou Enter. Buscou o SKU para a gente e deu erro aqui embaixo. Então eu posso vir aqui, ó, entre o igual e entre o PROC-V, se erro, ponto e vírgula, digito aqui o 0 para ele poder retornar 0 ali, caso ele não encontre. Maravilha? Para o SKU do produto eu posso vir aqui e copiar, mas você vai replicar essa fórmula aqui para você poder aprender. Colo ela aqui, venho aqui e troco o 9. Eu vi que a descrição está logo depois, então ela colou no número 10. Ó. Joga a coluna número 10 e que ele já encontrou o produto para a gente. Maravilha? Na nossa última condição aqui, a gente vai procurar agora a questão da área logística, ou seja, a cidade é o F dessas vendas. Show? Vamos lá, igual, PROC-V, seleciono o meu número da venda, que é o meu valor procurado, ponto e vírgula, vou para a minha matriz tabela. Então eu quero saber qual é o nome da cidade, olha só. Vou até o nome da cidade aqui, ó. Olha aqui do lado, cidade número 6, Ctrl Shift seta para baixo, desculpa, cidade número 5, Ctrl Shift seta para baixo, já sei que é a cidade número 5. Posso selecionar toda a base de dados, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 0, que eu quero uma procura exata. Venho aqui, ó, e dou Enter para ver o que ele vai procurar. Deu a mesma situação, porque também está formatado. Então mudo aqui, dou um Enter para ele poder achar o valor. Também deu erro, igual, se erro, ponto e vírgula 0, fechei, dei Enter. Lá e buscou. Venho aqui agora, ó, copio, ESC, venho aqui em cima, 2 cliques rápidos, colo, troco aqui para 6, que eu vi o F está logo depois, ele já achou aqui para a gente a nossa UF. Com isso, eu consegui atender essa demanda aqui, deixo a fórmula já pronta, porque se porventura no dia seguinte entrarem novas vendas aqui embaixo, eu só vou adicionar essas vendas, vou colocar o número das vendas aqui, ó, vamos supor que, sei lá, agora são outras vendas, são essas vendas aqui que eu quero procurar. Deixa eu ver quantas linhas tem aqui, ó. São 10 linhas, né? Eu vou pegar outras 10 vendas aqui, ó. Vou classificar aleatoriamente pela cidade, só para ele poder bagunçar a base, ó. Ele bagunçou a base. Vou pegar aqui, ó, mais 10 vendas, ó. Se eu olhar aqui embaixo aqui, ó, ele tá fazendo a contagem das linhas. Então eu pego essas 10 vendas aqui, ó. Vamos supor que eu quero procurar elas agora. Eu colo, a fórmula já busca para a gente automaticamente, ó. Colei aqui, a fórmula já busca, ou seja, eu mantive a fórmula dentro da célula para no outro dia, se eu for procurar outras vendas, eu não preciso repetir a fórmula. Eu já deixo ela ali na situação prontinha, justamente para que eu consiga trabalhar ela de uma maneira mais dinâmica e com isso eu ganhe certamente em agilidade e consiga ter mais produtividade aí no meu dia a dia. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou desse conteúdo, já vale a sua inscrição aqui no canal, já vale o seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo que você aprendeu ou que se você teve alguma dúvida, para a gente poder saber que você chegou aqui até nessa etapa desse vídeo. No mais, é um prazer ter trazido esse conteúdo aqui para vocês. O meu nome é Daniel e a gente se vê na próxima.